Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Graça e paz da parte do Senhor Jesus a todos vocês que estão me vendo e ouvindo pelo nosso canal no YouTube Ibecor ao vivo. Que bom poder falar novamente com você. E eu queria incentivar, não é? Como sempre faço, incentivar você a parar tudo que você está fazendo e concentrar-se naquilo que Deus deseja para nós nesta noite. Ele quer falar comigo e com você e é muito importante que nos concentremos nesse momento, tá bom? Eu quero falar sobre contentamento, sobre viver contente apesar das lutas e das dificuldades da vida. E para isso, quero inicialmente utilizar um texto que fala com muita propriedade sobre. Está em Filipenses, no capítulo 4, versos do 11 ao 13. Eu vou ler para você e você acompanha na sua Bíblia. Diz assim o apóstolo Paulo aos crentes de Filipos: digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos falar com Deus. Querido Deus, ajuda-nos, ó Pai, no entendimento da Tua palavra. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Prezados, nesse texto do apóstolo Paulo, nitidamente o assunto dele é contentamento. É estarmos contentes em qualquer situação. Mas o mais interessante de tudo, prezados, é que não é fácil viver contente. Essa é que é a verdade. Não está em nós vivermos contente em todas as situações. E sabemos por um motivo muito simples. O pecado nos afetou tão tremendamente, então nos afetou especialmente nesse quesito. Infelizmente, ao invés de sermos contentes, nós somos cobiçosos. Nós temos muito mais facilidade em cobiçar do que sermos gratos. E daí vem, eu diria, a nossa falta de contentamento. Em função disso, precisamos falar sobre isso, abordar esse assunto e aprender, não é? Algumas coisas muitíssimo importantes sobre uma vida de contentamento. E eu espero que ao final dessa reflexão, você saia de uma forma melhor nesse assunto, que você entenda ele melhor e comece a praticá-lo, a fim de que você possa viver uma vida contente em toda situação, porque não é utopia, é possível sim. Então vamos lá. A primeira coisa importante que nós precisamos aprender sobre o contentamento é que o contentamento precisa acontecer com aquilo que nós já possuímos, antes de qualquer coisa. O autor de Hebreus vai dizer uma coisa muito interessante no capítulo 13, versículo 5, quando ele diz assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes.
Numa tradução mais contemporânea, esse texto nos diz: seja a sua conduta ou o seu estilo de vida sem cobiça, e seja feliz com o que você possui. O contentamento, prezados, ele precisa primeiramente acontecer com aquilo que nós já temos, com aquilo que nós já possuímos. Nós devemos, ser contentes com aquilo que temos. A cobiça, meus queridos, é um pecado gravíssimo. Certamente é um dos piores pecados mencionados na Bíblia. Um bom exemplo sobre a gravidade do pecado da cobiça, nós conhecemos, foi a história de Acã, o homem que fez Israel perder uma guerra fácil. Acã tinha um coração cobiçoso e, por causa disso, trouxe uma derrota terrível para o exército de Israel. Deus havia dito a Josué para destruir Jericó e avisou para não levar ouro ou qualquer outra coisa preciosa, daquele lugar. Mas não foi bem assim que aconteceu. Acã vê não sei quantos quilos de ouro, prata e pedras preciosas e também uma linda capa babilônica, e não somente cobiça tudo aquilo, mas dá um jeito de ficar com aquilo para ele, e esconder aquilo para usufruir em algum momento. Interessante é que Acã, prezados, poderia ter evitado de praticar este pecado terrível se tivesse rejeitado que a cobiça tomasse conta do seu coração. O resultado desse pecado horroroso de Acã é um dos episódios, para mim, mais tristes de toda a Bíblia. Disse Josué: por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. Isso está no livro de Josué, capítulo 7, versículo 25. Sempre, meus queridos irmãos, o custo de um coração cobiçoso será infinitamente maior do que alguém pode imaginar. A cobiça, queridos, causa infelicidade e miséria, e a satisfação e o contentamento jamais virão até que esse pecado horroroso não seja vencido. É muito sério. Se você não está contente com as coisas que tem, é porque a cobiça em algum ponto está sendo forte em você. Acã, prezados, não é o único do povo de Deus que já cobiçou. Sabemos que o rei Davi cobiçou a esposa de Urias. Como isso acabou? De uma maneira muitíssimo trágica, e todos nós sabemos. Mas, infelizmente, queridos, muitos do povo de Deus fazem isso hoje. Homens e mulheres cristãos que deveriam estar andando com Deus, fazendo a sua vontade e estar contentes, começam a cobiçar a esposa do outro, o marido da outra, o carro do outro, a casa, os seus bens, não é? E daí vem muita coisa ruim como resultado. Daí é que vem adultérios, daí é que vem subornos, daí é que vem corrupção. Por quê? Porque a cobiça prevaleceu e não houve contentamento. É assim que muitos homens são destruídos, é assim que muitas famílias são destruídas. Mas uma pergunta importante: de onde vem a cobiça? O Senhor Jesus vai responder com muita clareza. Observem,
Isso está no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos 21 a 23. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Quem não se lembra do rei Acabe? Ele queria a todo custo a vinha de Nabote, como dizem as Escrituras. Você se lembra? Como é que pode? Como é que pode, prezados, um rei que tem tudo, que tem todo o poder nas mãos, que pode adquirir com dinheiro, que pode adquirir tudo que ele quer, ele decide, ele cobiça a pequena vinha de um pobre lavrador. E o seu coração cobiçoso o levou ao assassinato de Nabote para roubar e ficar com a sua vinha. É duro ter que dizer isso, queridos, mas existem muitos Acabes hoje em dia. Quem são esses? São pessoas que não se satisfazem jamais com o que têm e necessitam cobiçar as coisas dos outros. Por isso o autor de Hebreus vai dizer: não, longe de você a avareza e esteja contente com o que você tem. Longe de você a cobiça. Este, meus prezados, o pecado da cobiça é um pecado que ninguém pode culpar ao diabo. Ele vem de dentro, como o Senhor Jesus disse. E Tiago, na sua carta, no capítulo 1, versículo 14 e 15, vai dizer: cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Podemos então inferir, queridos, que uma pessoa que cobiça jamais conhecerá a alegria e o contentamento, porque ela jamais está satisfeita com o que ela possui. Por isso que a primeira coisa que precisamos aprender nesta noite sobre contentamento é que nós precisamos ser contentes com aquilo que nós já possuímos, aquilo que Deus já nos deu. A segunda coisa importante sobre o contentamento, queridos, é: jamais compare o que você possui com o que o outro possui. Jamais. Lá em Gênesis, onde tudo começou, tem uma situação muito incrível. Não é? No processo de levar a mulher a cometer o primeiro pecado, a serpente vai dizer assim para ela: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Uma coisa terrível, terrível que Eva fez foi comparar o que a serpente prometeu a ela. Ou seja, prezados, Eva já tinha o paraíso e não se apercebeu disso. Quando a serpente vai dizer: e sereis como Deus, ela deveria entender que ela já havia sido feita à imagem e semelhança do próprio Deus, não é? Mas ela aceitou no seu coração a sugestão de Satanás, não é? E comparou o que ela tinha com aquilo que ela poderia ter se fosse igual a Deus.
Prezados, qualquer pessoa se meterá em grandes aflições quando começar a comparar aquilo que tem com o que outro tem. Primeiro, porque sempre haverá pessoas que têm mais coisas do que nós. A Bíblia diz que os nossos olhos não se fartam. Sempre haverá alguém que tem mais coisas do que nós. Segundo, porque isso nos levará a não valorizar o que está em nossas mãos. Quando eu fico olhando o que o outro tem, eu tiro os olhos do que eu já tenho. E isso é horrível. E eu nunca serei contente, então, porque eu sempre vou encontrar pessoas que têm mais do que eu. E no afã de cobiçar o que o outro tem, invariavelmente, a pessoa perde, inclusive, o que ela possui. Quando os maridos comparam suas esposas com outras esposas, quando as esposas comparam seus maridos a outros maridos, definitivamente, prezados, não demorará muito até que os problemas surjam. E um lar que tinha tudo para ser feliz é destruído, perde-se o que havia nele e fica sem nada. Quando Eva, prezados, começou a olhar e ouvir a influência errada, ela ficou descontente com o paraíso. Observem como isso é sério, prezados. Ela ainda queria mais do que o paraíso. Ela viu, desejou, pegou e comeu o fruto que havia sido proibido por Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 6 vai dizer: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Queridos, se um cristão não for cuidadoso, ele não somente irá comparar o que ele tem com o que o outro tem, mas ele irá querer o que é do outro e poderá cobiçar até ao ponto de perder o que ele tinha. Quando você compara a sua casa com a casa do outro, o seu carro com o carro do outro, a sua roupa com a roupa da outra, os brinquedos do seu filho com os brinquedos do filho, dos filhos dos outros, quando você compara o seu computador, o seu salário, o seu estilo de vida, pronto, todos esses itens, você encontrará gente que tem melhor que você, e você tirará os olhos daquilo que você tem. Isso é terrível, prezados. Isso é terrível. Quando você compara o que você tem com o que os outros têm, você, invariavelmente, vai desqualificar o seu e vai superestimar o do outro. Por fim, prezados, pensando em viver contente nesta vida, pensando sobre o contentamento, a terceira coisa importante que precisamos saber: considere as pequeninas coisas que o Senhor te dá. Sabe por quê? Porque foi Ele que te deu. Prezados, valorize o que você já recebeu do bondoso e Salvador Jesus. Precisamos parar e meditar nas coisas que o Senhor tem nos dado. Precisamos parar e meditar na bondade do Senhor para conosco. É importante, meus queridos, louvarmos ao Senhor por todas as bênçãos, e não apenas as coisas grandes que Ele nos dá, mas as pequeninas.
O Senhor Jesus disse em Lucas, no capítulo 16, versículo 10, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Jesus diz para sermos verdadeiramente fiéis no pouco, então haveremos de colocar os nossos olhos naquilo que Ele tem nos dado e supervalorizar. O pouco que o Senhor Jesus diz aqui nesse texto, nós precisamos considerar muito, para que Ele nos qualifique a administrar o muito. Precisamos aprender a valorizar a casa que temos. Ah, você não tem uma casa própria? Eu também não. Então valorize a casa que você mora, independente se ela é sua ou não. Fique contente. Talvez não, certamente, apesar dela não ser sua, ela é ultra mais confortável do que o de milhões de pessoas. Valorize o carro que você tem. Ah, você não tem carro? Valorize a sua bicicleta. Ah, você não tem bicicleta? Valorize os sapatos que você tem. Ah, você não tem sapato? Você está triste porque você anda descalço? Há uma frase que diz assim: eu andava descalço e não tinha fé, até o dia em que vi um homem sem pé. Sempre podemos olhar para as coisas que Deus nos deu e valorizá-las. Concluindo, prezados, essas três coisas poderão ser determinantes em nossas vidas se as considerarmos. Esteja contente com o que você já tem. Não compare o que você tem com o que os outros têm. E aprecie tudo que Deus tem te dado, por menor que seja. É uma boa dádiva e veio do céu, veio de Deus para você. A quantidade, prezados, de alegria e felicidade que experimentamos nesta vida é, sem dúvida nenhuma, determinada pela distância que nós nos manteremos entre aquilo que temos com aquilo que vemos. Sabe, prezados, nós podemos estar vivendo dias difíceis, dias de muitas dificuldades. Mas se você fizer uma introspecção, se você fizer uma análise rápida e sincera, você verá que você tem todos os motivos do mundo para estar contente. Porque ainda que muita coisa esteja ruim para você ou para mim, nós temos o Senhor Jesus. Nós sabemos para onde vamos. E só esse fato deveria nos fazer andar altaneiramente neste mundo aqui. Jubilosos, felizes, contentes. Porque o que nós merecíamos era infinitamente pior. Mas aprove ao Senhor nos alcançar e nos dar a salvação. Amém? Graças a Deus. Então, antes de orar, eu quero desejar para você uma ótima semana na presença do Senhor. Comece essa semana orando mais, lendo mais a Bíblia,
compartilhando mais, comunicando-se com outras pessoas, falando de Jesus, do amor dele para outras pessoas, não é? Antes de você mandar uma notícia ruim de tudo que está acontecendo, faça outra coisa. Pense que você tem a capacidade de levar um estímulo, uma palavra de conforto, de consolo, de ânimo para alguém, tá certo? E assim você verá que a semana passa mais leve, não é? E anda com o Senhor, faça aliança com seus olhos, como disse Jó, não é? E você verá a bênção que vai ser. Eu vou orar, vou impetrar a bênção e então o nosso culto segue. Querido Deus, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, nos ajude a contentarmos com o que temos, afinal veio das tuas dadivosas mãos. Livra-nos, Senhor, livra-nos de querer o que é do outro, quando o Senhor já nos deu tanto. Assim nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça redentora e salvadora do Senhor Jesus, que a comunhão e as consolações do Santo Espírito sejam com você, meu querido irmão, com você, minha querida irmã, com vocês, queridos amigos. Sejam com a Igreja Batista do Cordeiro e com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe, uma boa semana. Tchau.